Vambora, mais um videozinho aqui. A pirataria venceu. Canal do Stacks, Gustavo Pinheiro. Esse cabo é bom. Porra. Eu adoro aqueles vídeos dele de crimes, onde ele fala sobre crimes na área de tecnologia. Tipo, os caras que faziam um golpe com Bitcoin, os caras que hackeavam não sei lá o que. Pô, é maneiro. Maneiros vídeos, Se você é da geração dos anos 90 ou começo dos anos 2000, com total certeza você já viu uma dessas propagandas num DVD aí de locadora ou até mesmo pela televisão. DVD, show, filme, desenho. Ô chefia, fica à vontade. Esse aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô patrão, esse daí é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. E bom, o cenário atual é o seguinte. Nos últimos anos, tanto o cinema quanto as plataformas de streaming subiram bem acima da inflação no Brasil, ficando 14% acima da inflação nos últimos 5 anos, de acordo com o levantamento da Proteste. Dentro desse cenário, uma coisa que pra muita gente já tinha caído em desuso, voltou a crescer com total força no Brasil e no mundo. Ela mesma, a pirataria. Hoje eu vou contar pra vocês a história da pirataria no Brasil, que é uma verdadeira montanha russa. Se você tá cansado de streamings caros e sem conteúdo, vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te apresentar uma solução. Mas antes de começar, vocês já sabem, deixa o joinha aí embaixo pra poder ajudar, principalmente se você tá assistindo logo quando o vídeo foi lançado, porque me ajuda muito na performance aqui do canal, beleza? E sim, eu tô viajando, por isso o cenário aqui um pouco diferente, tentei fazer um negocinho aí, espero que vocês gostem. Agora vamos pra história da pirataria no Brasil. Essa campanha que eu mostrei na introdução, que começou lá na gringa com o nome de You Wouldn't Steal a Car, ou Você Não Roubaria um Carro em português, virou um símbolo da cruzada anti-pirataria da virada dos anos 2000 para 2010. A ideia era dizer que a pessoa que comprava um DVD pirata era tão criminosa. Lembro que tinha uma propaganda do baterista do... que ele era puto, cara, com esse negócio de pirataria. O baterista do Metallica, eu esqueci como é que é o nome dele. Ah, o Lars Ulrich. O Lars Ulrich. Ele é puto com esse negócio de pirataria, cara. E ele fez uma propaganda lá, ele participou de uma campanha contra a pirataria voltada, né, mirando o Snapster, né, que era um programa P2P que o pessoal compartilhava músicas na internet, né? Daí o pessoal não comprava os discos e ficava compartilhando as músicas, por exemplo, do Metallica na internet. E o Lars era puta, e ele participou de uma campanha, ele participou da peça comercial lá e tal, aparecendo, dando a cara, tudo, e falando da pirataria, cara. Quanto alguém que roubava uma bolsa ou assaltava um carro, o que é uma equivalência aí meio absurda, mas enfim. Alguns estudos da época mostram que nessa de misturar pirataria com crimes mais pesados, o efeito da propaganda foi extremamente negativo, sendo o oposto do planejado e fazendo as pessoas na verdade simpatizarem mais pela ideia de piratear. Segundo um estudo do IPEA, nos anos 2000 o Brasil ocupava o 9º lugar no ranking mundial de mercado pirata de CDs e DVDs, e simplesmente metade das compras de discos no país eram feitas em feirinhas piratas. Quem aí se lembra de ir em feirinhas? Tinha uma no centro de Guarulhos que eu ia quase sempre, ou comprar jogos de Play 2, 3 por 10, ou ir pra devolver os jogos de Play 2 porque eles paravam de funcionar em uma semana. Evento canônico do Jovem Gamer. Eu também lembro de ter muitos filmes... Paravam de funcionar, né? Que tem aquela parada, né? Eu já fiz muito isso. Quando eu era moleque, eu era adolescente. Comprava o jogo pirata, aí o DVD de PS2 pirata, levava pra casa, usava o programa lá pra criar a imagem do DVD no computador, deixava salvo lá, pegava o DVD virgem, gravava o jogo no DVD virgem e depois levava o jogo que comprou na barraquinha lá e dizia que não funcionou e trocava por outro, né? Eu já fiz algumas vezes isso, cara. Porra, vagabundagem. Papo de vagabundagem.
diversos gêneros, era um Netflix a céu aberto nessas feiras, e Não se na indústria dos aceitava filmes a devolução situação aí, começou a ficar espertos preocupante cara, pros né? estúdios, nos jogos o buraco Ligeiros era ainda cara. mais embaixo. A importação de videogames foi fortemente restringida até os anos 90, e depois ela foi taxada pela lei como bem supérfluo, o que fez com que alguns consoles e jogos chegassem aqui no Brasil por preços absurdos pra época. Pois é, se hoje você acha caro, nem queira imaginar quanto era um PlayStation 2 no Brasil em 2005. O console custava R$600 e a situação só piorou com o lançamento do PlayStation 3, que catapultou pra 4 a 6 mil reais. Em determinado momento, a parada ficou tão insana que cerca de 82% dos jogos vendidos no Brasil eram piratas, e o país estava entre os 4 que mais compartilhavam ilegalmente games no mundo. Pra gente que era criança era uma maravilha, mas nos bastidores da indústria dos jogos, os executivos estavam começando a enlouquecer. Era muito prejuízo e eles definitivamente não estavam preparados para uma situação generalizada de pirataria assim. Tanto que alguns de vocês talvez se lembrem que em 2010 o Alan Wake foi o jogo mais pirateado do ano, prejudicando bastante o lançamento e atrasando uma continuação. E em 2011 o The Witcher 2 teve 4 milhões de downloads ilegais contra 1 milhão de cópias compradas. E caso você esteja se perguntando, o jogo mais pirateado do mundo nessa época foi o Football Manager, com 10 milhões de downloads ilegais, entrando inclusive no livro dos recordes daquela época. Enquanto isso, lá na feirinha dos games que tinha no centro da sua cidade, você conseguia comprar qualquer jogo aí por 10, 15, no máximo 20 pila. E o mais interessante é que, de certa forma, a pirataria criou um espaço de convívio no imaginário do brasileiro. A gente fazia amigo nas banquinhas, socializava em volta daquele assunto, pegava uma dica ali com um cliente, e assim cada vez mais a pirataria entrou no espaço afetivo brasileiro. E isso rolava mesmo, cara, de tipo... Tu ir lá na banquinha lá e encontrar alguém que tá comprando um jogo parecido, conversar ali, pô, não cheguei em tal parte lá, não consegui passar de tal parte. Isso já aconteceu algumas vezes comigo já, cara. E tipo, eu vou devolver um jogo, vou devolver um jogo que não funcionou, né? Aquele esquema que eu já confessei aqui. Aí eu chegava lá, assim, pô, tal parte era difícil e tal, não consegui passar, pá. Aí eu já passei, tem que fazer isso e isso aquilo. Isso acontecia mesmo, cara. E isso não significa romantizar o mercado pirata, e sim lembrar que a pirataria nasce da falta de acesso das marcas que nunca olharam pro Brasil e só prestaram atenção na gente quando a gente começou a consumir legalmente. Até que, depois da virada de 2010, aparecem os primeiros serviços de streaming com um preço que, pelo menos num primeiro momento, parecia muito bom. A promessa era de que, agora que você já tinha uma internet boa em casa, ao invés de ir até a banca do camelô e pegar um CD que muitas vezes foi mal transportado e armazenado e ter problemas com ele em pouco tempo sem garantia de nada, você pagaria um valor fixo por mês e teria um catálogo inteiro em casa, na maior comodidade do mundo. Nesse momento parece que a pirataria... Netflix a R$15 por mês, porra... realmente ia perder a guerra. E por um tempo, de fato, ela diminuiu bastante. A gente ainda baixava uma música aqui, outra ali, aí veio o Spotify, uma série diferente, até que veio o Prime Video, HBO, a Disney e muito mais, e assim por diante. Mas antes de falar dos streamings, vale lembrar que a indústria já vinha travando essa guerra há mais tempo. No começo dos anos 2000, o grande vilão era o Napster, que deixava você baixar um arquivo MP3 diretamente do computador de outras pessoas sem pagar nada. Olha que absurdo. Ele virou o símbolo do tudo de graça na internet e foi esmagado em 2001 depois de uma ação coletiva liderado por gravadoras grandes da época, num processo que virou até um clássico de direitos autorais dos Estados Unidos. Quando o Napster caiu, outros serviços de compartilhamento de arquivos como o Kazaa e o Emule entraram na fila, até chegar numa fase em que o grande alvo passa a ser o armazenamento em nuvens de terceiros, como fazia o Mega Upload, que foi caçado pela justiça, e eu fiz um vídeo sobre ele. No Brasil, esse tipo de operação como a que prendeu o dono do Mega Upload chega só na metade da década, e em 2015 a Polícia Federal deflagra a Operação Barba Negra, voltada justamente para desarticular um esquema por trás do site Mega Filmes HD. Caralho. E adivinha, eu também já fiz vídeo aqui no canal, depois vai lá assistir, beleza? E como eu ia falando, nesse período também surge... Mega Filmes HD marcou uma era, cara. Ele tem a barba cortando. Só porque a gente é gordo, né, Tati? Isso aí é gordofobia. Mega Filmes HD marcou uma era, cara. Marcou uma era, cara. Mega Filmes HD era tipo o Rede Canais é hoje, mas o Rede Canais muito menor do que como o Mega Filmes HD era. Era uma coisa absurda, cara.
streamings. Já de cara, a Netflix supera o BitTorrent em número de tráfego total na internet dos Estados Unidos. No Brasil, ela chega cobrando R$14,99 por mês para acesso ilimitado ao catálogo, com promoções que faziam esse valor chegar às vezes até a R$5. Bons tempos, hein? Esse conjunto de operações ao redor do mundo vai realizando aos poucos uma verdadeira caça à pirataria que deu muito certo no primeiro momento. Conseguiram diminuir bastante a pirataria na base da repressão e boas ofertas por parte das empresas, mas a gente sabe que essa caça vai ser eterna porque o objetivo das empresas não é manter os preços acessíveis, e sim lucrar. Entre 2011 e 2018, o número de brasileiros conectados à internet cresceu de forma consistente, com um aumento especialmente forte nas conexões móveis. Isso aconteceu mais acentuadamente ali para 2013 até 2016, com o surgimento de celulares mais acessíveis. E aí você vai ver muitos adolescentes dessa geração que não fazem ideia de como usar um torrent e se virar de fato na internet porque o streaming dominou tudo. Mas isso não significa que as operações anti-pirataria pararam. Na verdade, muito pelo contrário, o fechamento do Mega Upload foi vendido como a maior ação criminal de direitos autorais da história, na mesma época em que a Operação Barba Negra vira manchete por conta do Mega Filmes HD. Durante esse período de trevas, você quase não ouvia mais falar em DVD no camelô e jogo 3x10 na feira, até porque o mercado pirata ficou mais inacessível do que antes. Porém, a partir de 2020, aquela curva que vinha caindo desde o auge dos DVDs começa a virar de novo, e novamente a causa disso é a falta de acesso. É uma prática bem conhecida dessas empresas e de empresas de outros ramos. Primeiro eles dominam o mercado, todos ficam dependentes daquela plataforma, que no primeiro momento faz sentido usar. Depois eles aumentam os preços a cada atualização, passam a deixar os planos mais básicos bem ruins, com qualidade baixa e propaganda no meio do conteúdo, e aí começou uma onda de pessoas voltando à pirataria, e certas coisas você até encontra sem dificuldade, tipo nesses streamings falsos, mas outras coisas não. Certos jogos e filmes são mais difíceis de encontrar por aí, e é aí que se torna perigoso pro usuário médio que não tá acostumado a se aventurar na internet, e hoje em dia os vírus roubam todas as suas contas, e nelas você tem tudo, tem sua vida pessoal, tem sua vida financeira. Imagina perder o controle disso mesmo que momentaneamente, que dor de cabeça. E esse é o cenário que estamos hoje, e aí você me pergunta, existe algum streaming que vale a pena? Algum streaming ainda custa tipo R$15 e entrega uma qualidade boa e sem anúncios? Povo, o ponto todo sobre esse vídeo aqui sobre pirataria é que a cultura faz parte de todo ser humano e deixar ela inacessível para um cidadão é tirar algo essencial da vida dele. E não é segredo para ninguém, ele vai dar um jeito de consumir ali da forma mais viável para ele. E respondendo a pergunta, sim, ainda existe streaming barato no Brasil, e é aqui que eu apresento para vocês a Filmica. A Filmica é uma plataforma de streaming 100% brasileira e independente, focada em cinemas do mundo todo. São mais de 600 filmes no catálogo deles com lançamentos semanais, incluindo filmes inéditos, caímos no ad. Patrocinar aqui esse vídeo. Caímos no ar. Porém, o combate à pirataria não acabou por aqui. Só em 2024, a Polícia Federal derrubou mais de 600 sites ilegais e a caçada contra a pirataria continua, mas agora focada num sistema chamado IPTV. Antes do IPTV e da TV Box, a gente tinha o famoso GatoNet, que é o nome que dá origem a isso tudo, que era literalmente dar um gato no sinal da TV por assinatura, usando muitas vezes um decodificador clandestino. Em agosto de 2013, cerca de 7 milhões de pessoas no Brasil assistiam TV por assinatura sem pagar nada, o equivalente a 41% do tamanho de todo o mercado formal de TV paga. Na prática, o GatoNet era como se fosse a segunda maior operadora do país, perdendo só pra NET e ficando na frente da própria Sky em número de assinantes. Na maioria das vezes você pagava mensalmente lá pro cara do gato. E ao longo dos anos 2000 e início de 2010, o GatoNet virou um ecossistema. O que muda de figura é quando o GatoNet tradicional passa a migrar pra internet e o público agora passa a adquirir aquelas TVs Box, que são pequenos aparelhos com Android embutido que transformam qualquer televisão aí numa Smart TV. Em muitos casos, eles já vinham configurados com listas de canais ilegais, aplicativos pré-instalados e até tutoriais ensinando a acessar mais de 10 mil canais ou todos os streamings pagos, só que sem pagar nada. A partir de 2023, o Estado brasileiro começa a tratar essa nova fase do GatoNet como uma batalha de infraestrutura e não só como casos pontuais de apreensão. A Anatel lança um plano específico de combate à pirataria focado em TV Box que não estão homologados, ou seja, que não pagaram ali a fatia do Estado. A investigação aponta um esquema absurdo com uma logística transacional com entradas de aparelhos clandestinos pela fronteira do Paraguai, distribuição centralizada ali em Curitiba e movimentações financeiras milionárias. No mercado dos games, mesmo com ampliação de mercados digitais e serviços como o Game Pass do Xbox, a pirataria continua bastante alta. O grande problema é que, especialmente na indústria dos games, muitas vezes quem sai prejudicado é o profissional que trabalha na área, que já é subvalorizado e que acaba sendo uma opção de corte fácil de gastos, especialmente com a ascensão aí do mercado de IA. Já na área dos
do cinema e da TV, Tá a questão é cara. outra. No início da década, o streaming ainda vendia a fantasia de ser mais barato do que uma TV a cabo. Até que a gente pula pra 2025 e os preços subiram mais de 40% nos últimos 3 anos. Então quando a gente pensa em pirataria como causa, fica óbvio que ela só surge diante da inacessibilidade. E aí, qual que é a sua história com a pirataria? Você comprava joguinhos em feira, baixava programas piratas, você faz isso até hoje? Eu confesso que até um tempinho atrás aí eu pirateava muitos programas online, mas a minha necessidade de ter coisas originais surgiu por conta do canal mesmo, pra não ter risco de cair aí num programa com vírus e tudo mais. Eu passei a garimpar programas pela internet, procurar cupons de desconto e pegar as coisas originais, porque hoje em dia, como eu disse, se alguém roubar suas contas online, principalmente se você trabalha com isso, vai ser uma dor de cabeça lascada, então é bom evitar. Deixa o joinha aí se você curtiu o vídeo, muito obrigado aos membros aí e obrigado à Filmica por patrocinar esse vídeo. Muito obrigado por assistir até o final, é isso aí, um abraço e tchau! Tchau. Assim, a pirataria é um sintoma do quão insatisfeito tá o público com o mercado atual, cara. Seria uma boa ideia cancelar essas assinaturas em massa até eles pararem com esses valores abusivos. Seria uma boa ideia fazer um boicote e tal, mas é difícil tu conseguir movimentar algo que seja uma quantidade de pessoas que seja relevante a ponto de fazer a empresa tomar alguma atitude. Porque assim, ó, é uma ideia legal. Pô, vamos, peraí. Pô, ainda tô assistindo, pô, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Pô, não acabei ainda, cara. Não dá pra eu cancelar agora a HBO. Aí o outro fala, pô, eu comecei a assistir Freak Frings agora na Netflix. Não dá pra eu cancelar, entende, Tati? Pô, a ideia é legal, né? Vamos boicotar essa porra. Mas é difícil tu conseguir mobilizar uma galera que realmente vai fazer esse boicote. Não é fácil. Mas é isso aí. Pirataria venceu e a gente estava voltando aos trilhos da pirataria. Uma coisa que ele falou que eu achei interessante pontuar também é que a rapaziada mais nova não tá habituada com essa de torrent, não tá habituada com garimpar as paradas e tal e conseguir se livrar de vírus. Então é realmente um perigo muito grande, cara, para essa molecada aí que não conhece, não tem essa manha de acabar tomando um vírus fudido, cara, vazando dados, perdendo acessos, tomando no rabicó. É isso. Um bom vídeo, boas reflexões também do Stacks. Esse cara é bom, esse cara é muito bom.